Fala galera, olha só, hoje nós estamos vendo aqui uma aula de como identificar padrões, tá? É o básico do básico, tá bom? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas isso aqui vai ajudar vocês a observarem padrões, tá? Podem ter certeza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é como identificar padrão. Primeira coisa, um padrão, galera, ele vai ser algo que a gente consegue observar ali que se repete, né? Em determinadas situações vai se repetir, né? Vai acontecer aquele padrão, tá bom? Ele vai mudar, por exemplo, porém, mudar na mesma ou no mesmo padrão, né? Então uma coisa ela pode mudar, sim, mas muda no mesmo padrão. Ele vai ter um padrão ali, né, de mudança, ou pode ter um padrão de repetição. Então o mercado ele tem padrões, tá? Porque nós agimos com certos padrões, né? O ser humano ele age por padrões também, tá? Então as nossas ações ela tem padrões, tá? As formas que fazemos tem padrões, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que para você identificar um padrão, você vai ter que ter tempo de tela, meu amigo. Tempo de tela. E o que seria isso? É montar ali a tua cadeirinha, ficar de cara pro computador, de cara pro gráfico. Fica aqui, ó, horas e horas observando, tá? Então, tu vai ter que ter tempo de tela, tu vai ter que observar como é que o mercado funciona, os padrões que o mercado ele pode seguir, certo? Então a gente sempre vai ter que encontrar padrões. Não adianta tu operar aqui à torta e à direita, tu vai ter que operar de acordo com algum padrão aí no gráfico, tá? Bem, e como é que a gente pode observar padrões, né? Bem, vamos lá. Eu vou dar uma limpadinha aqui, tá bom? Vamos lá pegar aqui adicionado, ó, limpei. Bem, temos aqui um gráfico na plataforma, né, da ArcOption e tá aqui em M1, gráfico de velas. E a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar observar aqui um padrão, o que acontece. Bem, primeira coisa, eu tenho aqui, tá, o seguinte, eu tenho um momento de mercado. E que momento de mercado é esse aqui? Olha, eu tenho um momento de tendência, né? O mercado está em tendência. Uma tendência de quê, gente? Olha, uma tendência de baixa. Então podemos marcar aqui logo uma linha de tendência de baixa. Pega aqui linha de tendência, marco aqui uma linha de tendência de baixa. Olha só que lindo. O mercado seguiu direitinho, né? Então vemos aqui um padrão, tá? Qual o padrão que observamos? Observamos que o gráfico ele segue esse padrão. E esse padrão é que o preço ele não está conseguindo subir. Então, quando ele bate em determinada região, ele cai, né? O bichinho do preço cai, ele não consegue subir, não é? Então ele tenta subir, mas cai, tenta subir e cai. Então ele está seguindo o padrão aqui, galera, tá? O padrão é, olha só a repetição que está acontecendo. Tem uma frequência aqui, bateu, voltou, né? Então o gráfico está seguindo determinado padrão, tá bom? Temos um padrão aqui também de alta, a tendência de alta, podemos marcar aqui, ferramentas gráficas, linha de tendência, marcamos aqui uma linha de tendência de alta. Bem, o mercado ele está seguindo o padrão de alta, né? Ele desce, porém ele chega nessa região e ó, ele começa a subir. E a gente observa aqui, né, que esse padrão tem os seguintes detalhes. Ó, fundos mais altos, topos ascendentes, né? Ó, fundos mais altos e topos ascendentes, topos cada vez mais altos e os fundos também cada vez mais altos. Então tá seguindo o padrão, né? Olha aqui, olha, ele está descendo, fundo cada vez mais baixo e topos também cada vez mais baixo. Olha só, vamos lá, vou mostrar aqui a vocês, tá bom? Esse comportamento do mercado. Então aqui, temos aqui, ó, fundo cada vez menor, olha só, tá descendo o topo, na verdade, né, gente? Cada vez menor, tá? E temos aqui os fundos também, cada vez menores, olha só. Isso caracteriza um padrão. E que padrão é esse? Uma tendência de baixa. Isso mesmo, galera, isso mesmo, tá? Então, isso aqui é um padrão gráfico,
Tá? Então teve um fulaninho que observou o gráfico, viu esse padrão e passou, né, para todo mundo. Todo mundo conhece o que é LTA e o que é LTB, né, galera? Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, tá bom? Então vamos lá. Bem, temos além dessas ferramentas gráficas também, temos também as regiões de suporte e resistência, que o gráfico ele respeita, ele tem esse padrão, né? Vamos lá. Ó, suporte, ó, resistência, ó, deixar aqui. Deixar assim. É uma região de resistência. Suporte e resistência. O preço vai, volta, vai, volta. Não é isso? Então, nessa linha de suporte, quando o preço bate, ele volta. Então temos aqui um padrão, tá certo? Um padrão. Outro padrão que conseguimos observar, tá, é também as formas gráficas, né? O gráfico ele faz algumas formas, né? E essas formas representam um comportamento do mercado. Ah, como assim? Como assim? Olha só, vamos lá. Vocês já sabem, se vocês não viram a aula, vejam lá, né, de ondas de Elliott. Temos aí que as ondas de Elliott podem formar algumas formas como o M e o W. Tá? O W, nós temos um W aqui, ó. Deixa eu apagar essa linhazinha para a gente observar direitinho. Então, olha só. Temos aqui, ó, um W. Tá? Desceu, subiu, desceu, subiu. Olha aí, forma de um W, né? Ficou a forma de um W, tá? Bem, essa forma de W, ela representa que o preço, ele vai ter uma subida, não uma reversão do preço, tá? O preço vai reverter a sua tendência. Se antes a tendência estava de queda, né? Aí depois, ó, depois do W, perdão, ele teve uma tendência de alta, tá? É bem provável que isso aconteça, é um padrão, né, gráfico, é uma forma gráfica que indica o que vai acontecer com o gráfico, tá? Que o gráfico vai formar esse padrão, tá bom? A mesma coisa com M também, né, galera? Vamos tentar encontrar um M aqui, só para mostrar a vocês, tá? Olha só, aqui o M não tá tão bem feito, né? Aqui é um M também, tá? Mas já pra gente observar, tá bom? Então, ó, aqui é um M, ó, olha, ó, legal? Então houve aqui uma tendência de alta, aí logo em seguida tivemos uma tendência de baixa, ó. Tá? Então, o M é uma forma gráfica que pode representar a reversão, né, de uma tendência. Tá? Então, é um padrão gráfico também. Então, conseguimos observar alguns padrões gráficos e vamos tentar, né, prever o que vai acontecer com o mercado. Por quê? Porque a gente não pode ter a previsão de 100% de que acontece no mercado. Tá? Isso aí é impossível. Tá? Vamos lá. Formas gráficas também como ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro que temos aqui também representam uma reversão, né, do preço. Tá? Então aqui, olha, um ombro, cabeça, ombro. Temos ombro, cabeça, ombro. E aí, olha, o preço subiu. É uma forma gráfica também que indica uma reversão de preço. Então, pelo menos aqui, estamos vendo aqui, gente, padrão, tá? A gente está observando padrões que o gráfico ele pode formar. Certo? Alguns padrões também de probabilística que a gente observa. Aquelas técnicazinhas de quadrantes, né, que a galera usa aqui, ó, no quadrantezinho, para formar um equilíbrio. O pessoal observou que em determinados tempos, horários aí do gráfico, o gráfico ele forma alguns padrões, né? Então, nesse espaçozinho de 5 velas aqui, olha, um quadrante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem muitas estratégias formadas, tá, de probabilística nesse padrão de quadrante, tá? Então, temos aqui velas e aqui o pessoal escolhe aqui, né? Observa um padrão de equilíbrio nisso, tá?
Não tem estratégias aí famosas, tá? Que tem pessoal que ganha dinheiro com isso, tá? Ganha dinheiro, tá bom? Com equilíbrio de velas aqui de quadrantes, tá? E isso aí é um padrão que a galera encontra. Então tu pode também observar o gráfico dessa maneira e encontrar um padrão que acontece, né? De velas verdes e vermelhas, tá? É um padrão aí de quantidade de vela, na verdade, né? Então, galera, o que vocês têm que saber é que vocês têm que ter tempo de vela, tempo de tela, na verdade, né? De tela. Então, olha só, observa padrões, tá bom? E o que vocês têm que observar nos padrões em um determinado momento do mercado, tá? Então, quando tu colocar em um determinado momento do mercado, tu vai filtrar. Se tu ficar olhando a tela e tentar observar padrões e tudo que é momento do mercado, tu vai se confundir, tá? Então pega em um determinado momento do mercado, em um momento de tendência, um momento de reversão, ou até um momento de virada de hora, ou um de quadrante, né? De equilíbrio ali de velas, tá? Até mesmo em um momento que o mercado está lateralizado, tá bom? A gente pode observar alguns padrões ali. Então foca em um momento do mercado, tá? Foca em um momento do mercado, tá certo? Para observar um padrão, tá? Então tu vai filtrar ali a tua observação, o que tu vai observar ali de padrão, tá? Tu vai filtrar os momentos. Então, primeira coisa, tempo de tela, tá? Para observar padrões, tu vai ter que ficar ali um bom tempo. Segunda coisa, tu vai ter que observar em um momento do mercado para não te confundir, né? Tu não pegar ali vários padrões ao mesmo tempo e se confundir, não observa nada, só perde tempo, né, da tua vida, tá? Uma coisa que vocês não podem se confundir quando estiverem observando é apofenia, tá, gente? Apofenia é aquela capacidade que o ser humano tem de observar padrões onde não existe. Tá? Então, ou seja, tu vai observar um padrão, achar que aquilo está certo, mas dá um falso positivo. Então, tu perde tempo também. Por isso que a gente tem que observar em determinado tempo de mercado e depois a gente vai conferir aquilo ali com backtest. Tá bom? Eu vou falar para vocês. Beleza. Então, temos aqui tempo de tela. Né? Que a gente vai encontrar padrões, a nossa mente ela tende a encontrar padrão em tudo, tá certo? Porém a gente não pode confundir com apofenia, a gente não pode ter isso aí, tá certo? Porque vai custar o teu dinheiro, tá bom? Tu dá um falso positivo ali, tá? E temos que observar aí um dado momento do mercado e depois tu vai ter que fazer o seguinte. Tu vai ter que observar a frequência, a repetição daquele comportamento, né? Se acontece muito. Por isso que tu tem que fazer o backtest, tá? Para ver se aquele padrão que tu observou realmente acontece no mercado, tá bom? Tu observou ali uma, duas, três vezes. Bem, não quer dizer que sempre aconteça. Por isso que tu tem que fazer um backtest. E o que é um backtest, galera? O backtest é você olhar o passado no gráfico, testar o passado do gráfico, né? O nome já diz, back para trás e teste, testando para trás. Tá? Então você vai observar se aquele padrão acontece mesmo, tá certo? Então, como aquele exemplo do M, tá? O M, ó, o M aqui, ó, acontecendo aqui, ó. Olha aqui a reversão. Isso aqui, ó. Olha a reversão aqui da tendência, ó. Tendência para baixo, logo em seguida. Aqui teve um W, ó, subiu um pouquinho, tá? Esse aqui é um W, ó. W. Tá vendo? Beleza. Temos ombro, cabeça, ombro também que funciona. E se a gente for olhando lá atrás no gráfico, a gente vai ver que isso vai funcionar. Né? A gente funciona, cara. Ó, um W aqui formado. Um M formado. Não é um M perfeito, né? Mas também a gente não leva a risca, né, cara? Esses padrões de forma gráfica a gente não vai levar a risca. A gente vai ver um macro, né? Uma visão macro. A gente não vai levar a risca que isso aqui não tá um M perfeito. Não, cara. Isso aqui é um M. Certo? Pode ser um M também, tá? Vamos lá, vamos observar mais padrões. Aqui, ó, W. Se você for levar assim, aqui atrás você vai observando que acontece bastante, tá? Algumas vezes não pode dar, pode não dar aquilo ali, claro, pode não dar. Porém, dá muito certo na maioria das vezes. Deixa eu te falar isso aqui, cara. Isso aqui. Olha.
olha só. Nossa, aqui se formou um W, né? Olha. Mas o preço ele não teve uma tendência, né, confirmada aqui. Tá? O que aconteceu quando ele chegou aqui nessa região? Ele desceu, então ele não teve uma subida logo em seguida. Bem, então quando observamos esse padrão, a gente, para formar estratégia no futuro, temos que observar onde que ocorrem mais os erros, tá? Nessa estratégia. Então olha só, os erros acontecem geralmente quando o preço ele não passa dessa pontinha do W. Tá? Olha, o preço ele não passou dessa pontinha do W. Tá? A gente tem que esperar romper, né? Rompeu e aí a gente entrava, porém ele não rompeu, então a gente não entraria, né? Então percebam que a formação da estratégia vem primeiro com observação de um padrão. Tá? Você tem que ficar um tempo de tela, não pode confundir com apofilia, né? E depois disso aí você vai ter que observar isso, claro, em um determinado momento do mercado e observar isso aí em um backtest. Tu vai ver onde ocorre mais os erros, né? Naquele padrão. Onde ocorreu mais erro, tu vai tentar consertar ali, né? Vai tentar limitar a tua entrada de acordo com os erros que aconteceu, tá bom? Isso aí a gente vê lá na frente. A primeira coisa que tem que observar é padrão, tá? Tem que aprender a observar padrão. Não adianta. Para tu formar uma estratégia, observa os padrões no gráfico, beleza? Ó, vamos lá. Observa. Só vou tentar aqui encontrar mais um. Eita, gráfico feio aqui, cara. Vamos lá. Olha esse W, que lindo, né? Que W lindo, cara. Olha. Beleza. Formou aqui. Formou aqui. E olha só. A subida, né? Que o gráfico deu. Tá? Isso é um padrão também gráfico encontrado, né? Padrão gráfico. Então a gente pode observar... e outra coisa. A gente pode observar esses padrões gráficos também através de indicadores, né? O que ocorre com os gráficos com indicadores técnicos? Bem, para você acessar indicadores, todo mundo já sabe, porém eu vou dizer novamente. Indicadores, e temos aqui vários indicadores, né? Temos populares de ímpeto, tendência, volatilidade, médias móveis, volumes e outros. Porém, eu gosto muito de utilizar, eu tenho os meus favoritos, claro. Tenho meus favoritos, bandas de Bollinger, eu amo bandas de Bollinger, tá? Vocês deveriam amar também. Bem, se bem que bandas de Bollinger, ele é um indicador, se a gente for observar, né? Ele funciona melhor em bolsa de valores, né? Porque tem um valor intrínseco ali. Não funciona tão bem em Forex, mas com certo atraso ele ainda indica algumas coisas, tá? Então, ele é muito bom, cara, muito bom, tá bom? Não costumo usar muito CCI, tá? ADX e o SAR parabólico eu uso muito, tá? Então, olha só, SAR parabólico, você pode sim encontrar com o SAR parabólico alguns padrões gráficos. Então, olha só, padrões gráficos no SAR parabólico. Eu gosto de pegar em tendência, por exemplo. Eu já deixei, acho que já deixei essa estratégia para vocês no canal. Deixei sim, com certeza. Agora lembrei. Olha só. Temos aqui vamos pegar uma tendência aqui. Vou pegar uma tendência bem legal aqui. Quero uma tendência mais... Essa aqui. Essa tendência aqui, olha só. Vemos que está uma tendência clara de baixa. Beleza. Vamos lá. Bem, se a tendência é de baixa, a gente tem que saber como funciona o indicador, né? O indicador ele funciona dessa maneira. Olha, se o SAR está na parte de cima do preço, ele está empurrando o preço para baixo, tá bom? Se o SAR está de baixo ou embaixo do preço, ele está empurrando o preço para cima, tá? Então preste atenção, SAR em cima, empurrando o preço para baixo. E a tendência a gente está vendo que é uma tendência clara de baixa. Vamos lá. Então, ocorreu aqui uma correção no preço. Para quem não entende como um preço funciona, né? Observa aí o gráfico. Ele faz assim, olha só. Desce, sofre uma correçãozinha, né? Uma correçãozinha que é ali aquele pessoal que a gente diz movido pelo medo, né? Movido pelo medo. Então vem aqui a euforia, medo. Vem a euforia de novo. Pessoal vendendo tudo, né?
E depois tem uma correçãozinha, ó, dá uma subidinha, né? E depois ele volta a descer. E isso aqui é formado uma tendência, né? Então, o SAR parabólico ele dá aí um indício dessa correção, né? Então tivemos aqui, olha só, uma tendência de baixa aqui. Beleza, tivemos aqui uma pequena paralisação aqui do preço, uma correção, né? Depois que houve o preço, ele tendeu aí para baixo novamente. Então isso aqui foi uma correção do preço, tá? Então o que eu faria? Quando o preço ele teve essa correção, esperaria até novamente o SAR voltar e ter a primeira vela vermelha. Então o SAR novamente ficou em cima do preço, empurrando ele para baixo. E depois da primeira vela vermelha, ó, entraria para baixo. Isso indica uma tendência de baixa, né? Então o SAR ele coloca aí, o SAR parabólico, ele indica as possíveis correções que o preço ele tem, né, no decorrer da tendência. Tá? Então aí eu aproveitaria, né, essa tendência aí, ó, só olhando um indicador técnico, né, do SAR parabólico. Ah, beleza, SAR parabólico, tranquilo. Vamos observar outro. Vamos lá. Ó. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar um outro indicador, um que eu gosto bastante, o ADX. É isso mesmo, o ADX, cara, é muito importante. Era muito bom se você souber, né, se você souber utilizar o ADX, tá? Então se liga, eu costumo colocar aqui essa linha base de branco, tá bom? Período 14 mesmo, na verdade eu costumo colocar o 15, tá? E deixo aqui, olha, verde para o mais, vermelho para o menos. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Então olha só, a linha vermelha significa a tendência de baixa, a linha verde a tendência de alta. Tá? E essa linha branca vai dizer a força da minha tendência, tá bom? Então vamos lá, pegamos aqui, olha, a linha vermelha lá em cima, temos aqui então a tendência de baixa já começando, ó. Começando. Porém, um padrão que a gente observa bastante é quando a linha verde ela está abaixo da linha branca, né? Quando ela cruzou para baixo. Então observamos aqui uma tendência de baixo. Então conseguimos observar uma tendência através do ADX, tá? Então sempre que, olha só, olha aqui, ó, olha, a verde e vermelha, né? O vermelho para baixo, né? Porém, olha só, está contrariando o SAR. Então, se você puder utilizar ele com o auxílio do SAR parabólico, seria até melhor, né? Olha só, aqui, essa aqui de baixo, olha, em auxílio do SAR para baixo e a tendência aqui confirmada também para baixo. E o que acontece? Nossa, lindo, né? Uma tendência de baixa. E aí você poderia aproveitar da maneira que você bem entender, poderia até usar aqui um equilíbrio de velas para vermelho, né? Eu não sei, eu não costumo muito utilizar os padrões, né, de equilíbrio de velas por quadrantes. Eu não costumo utilizar muito, tá bom? Então você poderia sim utilizar isso aqui, tá? Confluindo uma coisa com a outra. E vocês vão ver a aula de confluência, tá? Que a gente tem que pegar o máximo de confluência possível, tá certo? Para uma estratégia para melhorar a assertividade. Confluências melhoram a assertividade. Bem, porém, isso aqui estamos observando padrões, tá? Então, olha, mostrando possíveis correções de preço, né? E aqui indicando as tendências, né? o possível sentido do preço, tá? Se o preço ele vai para cima ou se ele vai para baixo, tá bom? Então, galera, isso aqui é tranquilo, tá? Observar padrões não é um bicho de sete cabeças, é só você ter tempo de tela, tá? E observar isso aí, né? Filtrando em um determinado momento no mercado. E observe esses padrões fazendo um backtest, né? Você vê o número de repetições, se isso acontece, né, com frequência, né? Se esse padrão mesmo ele se repete no gráfico, se isso é um padrão gráfico mesmo, se o gráfico ele respeita esse padrão, né? Na maioria das vezes, claro que uma vez ou outra ele não vai respeitar, porém o que importa é que na maioria das vezes ele respeite, tá bem? Então olha só, espero que tenham gostado, galera.
tá? Então temos aí a nossa aula de como identificar padrões gráficos. Claro que vem um pouco mais, tá? Vai um pouco mais além disso aqui, tá certo? Porém, com isso aqui é o suficiente para vocês observarem o mercado aí, ver aí um padrão para formar uma estratégia, né? Uma estratégia formada a partir de um padrão. Não tem para onde, galera. Padrões gráficos é aí o alicerce da formação de uma estratégia, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Curte aí nossa página, tá? Vai lá, segue a gente no Instagram, tá? Com sinais, né? Temos aí os nossos sinais gratuitos no Telegram. E é isso aí, galera. Beleza, espero que tenham gostado. Valeu, fui!